Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais importantes e, olha, fascinantes da fé cristã. Quem, afinal, é Jesus, o Deus Filho? Exatamente. Isso vai muito além de uma questão teológica. Na verdade, é o que define a fé cristã. Vamos entender o porquê? E para começar, a gente já parte desse versículo super impactante de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Pois é uma declaração que já chega colocando os pingos nos is. Desde o comecinho, a Bíblia afirma com todas as letras a divindade e a eternidade de Jesus. Ele não foi criado, ele é Deus, ponto. E para a gente entender isso melhor, nosso papo vai seguir um roteiro bem claro. A gente começa falando da existência eterna dele. Isso. Depois a gente vê como ele entra na nossa história, como ele cumpre as promessas antigas e o que tudo isso significa para a salvação. No fim, a gente amarra tudo. Então, vamos lá para a nossa primeira parte, o Verbo Eterno. A pergunta que não quer calar aqui é quem era Jesus antes mesmo de o tempo como a gente conhece existir? Olha, a chave para entender isso está na palavra grega logos, que a gente traduz como verbo. E não é só uma palavra falada, sabe? É muito mais que isso. Com certeza. Pensa no Logos como a própria expressão de Deus, a ideia de Deus tornada pessoal. Se Deus quisesse se revelar de forma completa, essa revelação seria uma pessoa, Jesus. Ele é tipo o pensamento e o coração de Deus em forma humana. E as Escrituras não medem palavras para descrever Jesus com atributos que são só de Deus. Sim, é só olhar a lista. Ele é eterno, foi ele quem criou o universo, é a própria fonte da vida. Além disso, ele não muda e sabe de tudo. Isso aí não são qualidades de um anjo ou de um profeta, né? São do próprio Deus. O que nos leva para um mistério inacreditável, a encarnação. Porque, poxa, se ele é Deus, eterno, sem limites, como é que ele se torna um ser humano limitado pelo tempo e pelo espaço? É uma das coisas mais profundas de toda a fé. E a resposta que a Bíblia dá para isso é a concepção virginal. Não foi um nascimento qualquer, mas um ato criativo, único do Espírito Santo. Isso é fundamental, sabe por quê? Porque mostra que a entrada dele na história foi uma intervenção divina. Foi um plano da Trindade para que ele pudesse nascer como um de nós, mas sem a natureza do pecado. E aí a gente chega num conceito que tem um nome meio complicado, mas a ideia por trás é poderosíssima. A união hipostática. O nome assusta, mas pensa assim, Jesus não era metade Deus e metade homem. Ele era 100% Deus e 100% homem, ao mesmo tempo na mesma pessoa. As duas naturezas estavam ali, juntas, perfeitamente, sem uma anular a outra. E essa dualidade fica muito clara quando a gente olha para a vida dele. De um lado, ele age como Criador eterno, com todo o poder para salvar. E do outro, ele vive uma vida totalmente humana. Nasce de uma mulher, tem família, obedece às leis e, como a Bíblia diz, ele até crescia em sabedoria. Essa combinação é que faz dele alguém absolutamente único na história. Agora vamos entender como essa identidade tão única coloca Jesus bem no centro de toda a história da Bíblia. É como se tudo, desde o começo, apontasse para ele. Tem um momento que desenha isso de forma perfeita, que é a transfiguração. Do nada, aparecem Moisés e Elias, ali do lado de Jesus. Isso não foi por acaso. Moisés representa toda a lei, Elias representa todos os profetas. Os dois ali juntos são um testemunho vivo de que tudo o que a lei e os profetas falaram se cumpriu em Jesus. Ele é o ponto de encontro. E o próprio Jesus confirma isso com todas as letras. Ele não veio para rasgar as páginas do passado. Pelo contrário, ele veio para ser o grande final, a realização de tudo que tinha sido prometido. A vida dele é o grande sim de Deus para a humanidade. Certo. Então, se Jesus é o cumprimento de tudo, o que isso quer dizer para nós hoje? Como isso se traduz em salvação? Bom, isso nos leva para uma das ideias mais desafiadoras e até controversas para muita gente, a exclusividade de Cristo como o único caminho até Deus. A Bíblia é muito, mas muito direta sobre isso. Quantos mediadores existem entre Deus e a humanidade? Só um. Não alguns nem vários, apenas um. E essa pessoa é Jesus, o único que consegue ser a ponte perfeita porque ele é 100% Deus e 100% homem. E aqui, o próprio Jesus faz uma das declarações mais fortes e exclusivas de todas. Percebe? Ele não diz que é um bom caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na teologia cristã,
Tentar suavizar isso ou relativizar é mudar completamente a mensagem do Evangelho. Mas por que essa exclusividade toda? Basicamente por alguns motivos bem claros. Primeiro, só ele, por ser Deus, podia revelar Deus de forma perfeita. Segundo, só ele, sendo Deus e homem, podia ser essa ponte. E terceiro, o sacrifício dele na cruz é visto como completo, suficiente, não precisa de mais nada, é isso. O que nos traz para a nossa última parte. Depois dessa teologia toda, a pergunta que fica é: tá, e daí? Na prática, no dia a dia, por que isso tudo importa tanto? A aplicação é totalmente prática. Se Jesus é mesmo Deus, a única resposta coerente é adorá-lo. É tratar o que ele disse como a autoridade final na vida. E, claro, anunciá-lo como o único Salvador. Entender que Jesus é Deus não é um detalhe opcional para quem gosta de teologia, sabe? É a viga mestra de toda a fé. Se você mexe nisso, a casa toda desaba. E a gente termina com uma pergunta para a gente refletir. Se a identidade de Jesus é o eixo que sustenta toda a fé cristã, o que acontece quando esse eixo fica frouxo? O que a gente perde quando a voz dele se torna só mais uma opinião no meio de tantas outras? No fim das contas, a resposta para essa pergunta muda absolutamente tudo.